Festa junina, origens esotéricas das festas juninas. Na semana passada, nós falamos, né? Vou voltar aqui um pouquinho. As chamadas festas juninas não são meros festejos trazidos de portugueses católicos para o Brasil, consagradas a alguns personagens, né, cristãos, né, que é João, Batista, Antônio, Pedro. Mais uma comemoração cósmica antiquíssima que merece ser estudada aos olhos da gnose. O que é gnose? Ninguém me perguntou o que é gnose, então eu vou esperar vocês me perguntarem o que é gnose ou vocês me informarem o que é gnose, porque senão eu não sei se vocês estão participando do programa, tá? Eu quero que vocês participem. Então, continuando, no dia 21 de junho, é celebrado no hemisfério norte como o dia mais longo do ano. Definitivamente não é um dia como os demais, pois a natureza, o homem e as estrelas se dispõem a celebrar uma festa carregada de grande poder e magia. Diz a tradição gnóstica que é nesse período que no mundo astral e o físico estão em contato mais íntimo, permitindo que as pessoas do campo vejam com mais facilidade as fadas, os duendes e demais seres mágicos, como eu tinha falado para vocês na fogueira. Esses seres especiais e seus guias, os devas da natureza, andam soltos pelos campos e é por isso que os agricultores sempre renderam graça à divina Mãe Natureza, oferecendo-lhes os primeiros frutos, as primeiras sementes e acendendo os fogos da renovação. Então, o fogo, aliás, muitas pessoas até pensam, né? O fogo é a renovação. Tá? Este é o momento perfeito para suplicar mais fecundidade à Mãe Terra, para que se possa armazenar alimentos para passar o outono e o inverno. Por quê? No outono e no inverno, dificilmente cresce alguma coisa, os frutos, então armazena-se. Mesmo quem lê a Bíblia sabe que se armazenava-se o trigo, etc., etc., para poder fazer o pão, para o alimento, né? A celebração do solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno aqui no sul é tão antiga como a própria humanidade. O grande mestre clarividente da sociedade teosófica falava extensamente sobre os rituais atlantes aos 7 deuses, dos quais os mais sublimes era consagrado ao Sol. Em princípio, acreditava-se que essa data era a última em que o Sol se manifestaria plenamente, que é o dia mais longo do ano. Pois depois dessa data os dias são cada vez mais curtos, até que perto do dia 25 de dezembro no hemisfério norte, quando o Sol começaria a se manifestar novamente com todo o seu esplendor, dando novamente vida, e vida em abundância, e não é à toa que os antigos gnósticos escolheram esse dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus, o Cristo Sol. Por essa razão, nesta data são acesos fogos e realizam-se danças de toda classe ao redor do fogo para simbolizar a paciente espera do retorno do poder solar. Em tempos remotíssimos, acendiam-se fogueiras no topo das montanhas, ao longo dos rios e riachos, no meio das ruas e na frente das casas. Só assim um comentário, as pessoas pulam fogueira, acendem fogueira, mas não entendem exatamente o que significa. Então é de extrema importância que vocês... é tradição. Não, mas que vocês entendam por que essa tradição. Vão lá atrás, né? Não é agora, né? Não é o pai ou o padre que inventou acender a fogueira lá com a filha de João. Antônio ia se casar, né? Não é bem isso, tem que verificar a história anterior. O mundo não tem 2000 anos, né? O mundo é muito mais antigo do que isso. E esses festejos, eles são muito antigos. Organizavam-se procissões com tochas e se faziam girar rodas de fogo
colina abaixo e através dos campos, e na China os fogos de artifícios e sua pólvora eram queimados. Isso tudo também com o intuito de exorcizar as entidades negativas que se aproveitavam da maior abertura dos portais astrais nesse período, para entrar e começar a molar a gente. Os sacerdotes também faziam os participantes realizar danças circulares ao redor dessas fogueiras mágicas. Vejam bem que os índios, né, os índios de qualquer região, eles têm a dança do fogo, eles dançam ao redor do fogo, ou seja, o fogo é sagrado para eles, né? O fogo, ele traz a vida. Além de fazê-los saltarem sobre elas com o intuito de serem purificados e protegidos das influências negativas e assegurar em breve o renascimento do sol. Nos antigos mitos gregos, especialmente nas tradições de Eleusis, procurem saber o que é, os solstícios eram chamados de portais. O solstício de verão era chamado de portal dos homens, porque se venerava a Mãe Natureza, a Virgem Mãe, que é representada por Maria, que alimentava o ser humano com suas sementes sagradas, e o solstício de inverno era chamado de portal dos deuses, porque era nesse momento que os deuses do sol e depois o Cristo Sol desciam à Terra para salvar a humanidade. Estamos falando do Cristo Sol, de Jesus, Jeshua Ben Pandirá. Os solstícios e os equinócios são altas concentrações de energia cósmica solar, e os altos iniciados conheciam o poder regenerado de tais datas. Por isso criaram-se festejos, fogueiras, rituais, procissões, danças tântricas e muito mais, e em honra ao Cristo cósmico e à Mãe Divina. Um mesmo sentimento de amor ao Deus foi sempre compartilhado por povos solares, mesmo que afastados entre si pelas distâncias. E essa matéria toda foi retirada dos meus estudos gnósticos, através dos estudos gnósticos, da Abragnosis, né, das sociedades gnósticas, do Gnósticos Online, tá, ok? Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, pode fazer ou mesmo através do Facebook, pode fazer através do meu e-mail, deborahhistorica@hotmail.com, ou também pelo Face. E é legal fazer assim, aberto, porque as pessoas vão também, às vezes elas têm dúvidas, não têm coragem de perguntar. Eu lembro que quando eu dava aula, eu sempre falava no primeiro dia, não tenham medo de perguntar, porque vocês podem achar que a pergunta é burra, mas não é. Nem todo mundo sabe de tudo. E muitas vezes vocês têm vergonha de fazer uma pergunta que a outra pessoa também tem dúvida. E aí nós podemos sanar todas as dúvidas dessas pessoas. Então não tenham vergonha de perguntar. Vocês podem perguntar também no inbox, tá ok?